Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje nós estamos aqui para mais uma live que eu acho que é uma live assim de ansiedade, né? De tanta coisa que a gente tem hoje aprendido, né? Com o universo aí da IA aplicada na perícia, mas que se aplica à medicina, né? Então eu estou aí nesse momento de avaliar como vai ser a melhor forma de apresentar esses conteúdos, de levar, né, essas novidades aí do mundo da tecnologia aplicada na medicina, né, nesse lado aí de perícia judicial médica, né? Tem muito médico que atua com perícia, que profissionais de saúde que querem trabalhar nessa área também, né? Então a ideia sempre é trazer essas novidades, é o que está acontecendo. E eu estou pensando, né, nesse treinamento mais assim, falando mesmo da perícia judicial, que é da nossa central de perícias, né? Ou muitas vezes da parte é, do que seria, né, a área específica, né, da medicina em geral, né? Vocês estão vendo aí nosso livro, né, que é, né, sobre esse tema, mas eu acho que assim, qualquer coisa que a gente faça hoje de IA aplicada na medicina, ela fica obsoleta em semanas, né? Porque é tanta novidade, é tanta alteração. Se a gente pegar lá aquele chat GPT de 2023 que lançou, né, a IA regenerativa para o mundo, a cada mês, a cada ano, né, de 23, não tem nem 3 anos, né, tanta coisa que mudou. A gente trabalhando com isso semanalmente, né, a gente encontra sempre novidades, né, tudo que está vindo aí, que muda mesmo, né, às vezes a rotina aí do dia a dia, que faz com que, né, a gente sempre tenha uma coisa que a gente sabe um dia e aplica no outro dia diferente, né? E aqui hoje, né? Então, o que que eu vou trazer para vocês aqui? Uma ideia do fluxo hoje que a gente está construindo, para vocês terem ideia de por onde a gente tem passado, quais tecnologias a gente acaba incorporando e, né, na verdade, qual é esse caminho que você vai ter que trilhar, buscar informação, cursos, treinamentos, né, capacitação, para colocar isso no seu processo de trabalho aí da medicina, da saúde, né, como profissional de saúde, no dia a dia, né? Então eu vou mostrar aqui por onde a gente passa, né? E eu espero que esse vídeo traga essa noção geral, né, para vocês entenderem. Então, hoje o que que eu faço, né? Eu estou fazendo todo o processo aqui deixa eu ver se está aparecendo aqui na tela. Eu estou perdendo a tela aqui, deixa eu ver como é que eu projeto para vocês. Tela do computador. Ah, já aparece aqui, ó. Então, só que ela está indo para outro lugar aqui, deixa eu ver. Então, eu vou mostrar aqui uma coisa que eu preciso muito aqui no universo da perícia, né? É o que eu estou atualizando, né? A questão das minhas rotinas, né? De produção dos laudos, né? De liberação dos laudos, né? Aqui agora vai mostrar. Então a gente tem aí hoje um problema que eu preciso lidar, né, com a questão da perícia judicial, porque vai gerando escala de atendimentos, né, de perícias, e um problema que eu me deparo, né, que a gente quer resolver com tecnologia, é a gestão desses prazos, dessas múltiplas perícias, né? Então, um ponto que eu estou lidando aqui hoje é isso, né? Então, se você imaginar, né, isso aqui, ó, nós estamos criando com o Vibe Code o quê? Um sistema para as nossas centrais de perícia, que elas vão fazer o quê? Controlar as nomeações. Porque é uma coisa que a gente hoje tem dificuldade, né? Que com cada central dessa de perícia tendo mais peritos, qual que é a ferramenta de apoio, de gestão dessa central para as nomeações? Porque isso é uma coisa difícil, né? Você encontra hoje aí ofertas, né, de serviços para médicos que queiram trabalhar com perícia, que dizem que faz o quê? Ah, nós vamos analisar o fluxo de petições, de convocações, de citações, para você ficar sempre sabendo o que, que o processo está pedindo. E a justiça ela é muito rigorosa com os prazos, com os tempos, né? Então a gente está hoje trabalhando com a ideia de qual ferramenta que vai ajudar o profissional de saúde a controlar esses prazos, né? Porque se você faz uma ou outra perícia,
Tudo bem, é fácil de controlar no Excel, no Trello. Pô, as ferramentas que a gente vê hoje o pessoal usando são muito essas do dia a dia, né? Mas se você aumenta o fluxo, se você tem mais nomeações, né? Trabalho em múltiplas varas do trabalho, estadual, etc, né? Você começa, como é que você gerencia isso tudo? Então, às vezes isso é difícil porque os prazos, né? Então, nós estamos trabalhando as ferramentas de tecnologia para isso. Então, esse aqui vai ser um portal que eu estou chamando de Perito Wash. Nós estamos trabalhando aqui com push, né, de alterou lá no tribunal, isso cai numa API aí, isso gera, né, essa informação na nuvem, e isso vem aqui para o controle, né, da central de perita e para o perito, para ele saber, né, qual perito que é, qual nomeação que foi feita, qual citação, né, que chegou, né, para ser acompanhada, né? Então aqui a gente já fez ela múltiplas centrais, né, que é o nosso trabalho aí de criar várias células de centrais de perícia descentralizadas em várias cidades e aí com essas ferramentas você controlar esse fluxo de nomeação, que é uma coisa básica da qualidade do serviço de perícia prestada, né? Cumprir os prazos, saber, né, que se for que a gente faz um ciclo assim, qual o momento da citação, né, para o perito no caso. Ele foi nomeado, aceitou a JG, agora encaminhou honorário, aí foi autorizado a fazer a perícia. Então, esse que é o problema que nós estamos lidando. Então, nós estamos criando esse site para isso, né? É lógico que ele vai ser mais uma ferramenta, né? E a gente acompanha muito mesmo aqui na própria tela do nosso Verídicos, né? Então, aqui, ó, no Verídicos, né, que é onde a gente tem, né, as nomeações, né, e os casos, a gente tem, quando a gente tem cada caso aqui, ó, a gente tem aqui um fluxo que a gente criou hoje de data da última checagem, periodicidade dessa checagem, né, quando ela será feita. Então, isso tudo aqui, né, é uma forma de tentar fazer esse controle, né, tá aqui do lado, ó, para que eu saiba quem que eu preciso avaliar, né? Quem que eu preciso estar acompanhando, né? Lógico que tem várias formas de você buscar isso, mas na rotina, né? Se você não tiver uma ferramenta igual o Verídicos aqui, que faz essa gestão das nomeações, com volume de perícia, você fica perdido, né? Então aqui a gente faz isso, né? Então com essas datas de última checagem, data que você quer fazer essa checagem, né, que você precisa voltar a esse processo, eu consigo dizer aqui, né, se eu preciso, em qual data, fazer um relatório, né, dos casos que eu preciso avaliar, que eu preciso voltar nele, né. Então aqui eu consigo fazer isso, né. E a outra coisa aqui, né, que a gente também acaba fazendo, né, igual vocês estão vendo aqui, ó, aí eu identifico que eu tenho um processo que eu preciso atuar nele. Aí o que, que eu faço? Eu consigo, né, gerar um código LaTeX, né, que eu consigo gerar um PDF automatizado aqui, porque eu só mudo as informações chaves ali do indivíduo, né, do processo, nome do autor, vara, data da agenda, já deixo automatizado qual é o local, né, qual o consultório que ele vai ser atendido, porque eu atuo em mais de um consultório, mais de uma cidade, né? E aí o que que faz? Já que eu sei que eu preciso já marcar essa agenda, eu tenho esse documento LaTeX que ele automaticamente já gera o PDF que eu vou precisar a partir dessa automação, né? Então, é outra tecnologia que a gente usa, que é o PDF pronto, ó, que mostra, né, essa parte do agendamento, né, dia, no caso aqui, um dia da perícia, né, que serve então para a gente automatizar. Então aqui, o que nós estamos utilizando? A tecnologia do LaTeX, né, que aí ajuda muito a constituir esses documentos, né? Eu sei a codificação e eu preciso gerar um layout adequado, visualmente, né, aceitável da petição. Então, para facilitar isso, eu tenho esse modelo, eu só coloco essas poucas informações, né? Que é o nome do autor, data, horário, vejo na agenda lá no Verídicos qual a agenda disponível e automatizo diretamente a produção
desse PDF de agendamento, né? Então aqui também é outra ferramenta, né? Já que eu estou citando aqui a segunda, de como que a tecnologia do LaTeX, da IA aplicada, né, a essa linguagem de formatação de texto, de layout, né, ela pode ser usada pelo profissional de saúde que tem que sempre estar produzindo algum tipo, documento médico, relatório médico, ou qualquer coisa, né, de documento que tem que ser feito. Aprenda a usar o LaTeX, né? Saia do Word, porque você vai ver que você vai ganhar produtividade. Então, essa é outro exemplo, né, de tecnologia que a gente está aplicando, né? E finalmente, né, aqui para mostrar para vocês, né, nós já estamos também atuando aqui, ó, com a tecnologia hoje do Cloud, né? Ó, a gente incorporou esse processo mais avançado hoje de IA, né? Que é uma grande novidade. Essa talvez a evolução da IA mais disruptiva para o profissional. Então entendam isso, né? Entendam como que essa parte hoje de aplicar a IA com inteligência agêntica, como que ela vai te ajudar na sua rotina. Né? Essa que é a grande novidade hoje, né? Do mundo da IA, né? Aí eu te pergunto, né, você está ainda no tempo de pensar se o chat GPT vai te produzir um texto, vai alucinar? Se você está ainda nesse ponto, pode saber que você está muito atrás, né? Você está muito no início lá de 2023, né? Se isso é muito tempo, né, gente? Então é importante a gente perceber isso, né? Que quem mexe com tecnologia na saúde, isso não começou agora com IA, né? A gente já está há muito tempo aí andando nesse universo, né? Quando a gente aplicou aí o universo dos chatbots, né? Dos assistentes, que eu sempre chamei, né, assistentes digitais, né, toda a tecnologia de mensageria, tecnologia, né, de já incorporar IA lá no início, né, como que a gente usou isso na pandemia, de vários sistemas no caso de agentes, né, de chatbots, de mensageria, para ajudar ali na gestão, no apoio ali do universo ali da pandemia, né, eu lembro que a gente fez um protocolo News 2 de avaliação de gravidade num chatbot, então é uma coisa totalmente nova ali na época 2020, 2021, mas é lógico que, né, aqui nesse trabalho nosso a gente já tem outros exemplos de como que a tecnologia a gente já aplica há muito tempo, né? Mas hoje, o ponto mais atualizado que eu estou inclusive mais envolvido hoje é a aplicação dos agentes de IA, né, que hoje eles trabalham, né, com orquestras de agentes, né? Você tem um agente orquestrador e tem subagentes. O nosso sistema Verídicos, ele é muito isso, ele já incorpora isso, no caso, lá dentro do universo do Notion, né? Ele tem essa coisa, um orquestrador principal e vários subagentes, mas esse conceito, ele saiu para o universo geral, que é a ferramenta hoje que o Cloud nos oferece de criação desses agentes, né? Então, saiba usar, aplique na sua rotina, né? Aqui, ó, veja bem, nós temos um agente que a gente fez, aqui tem até o desenho dele, ó, que ele faz o quê? É um orquestrador que recebe um documento de perícia, né, de processo judicial, ele analisa, né, aí ele começa a atuar nos subagentes, né? Ele joga para um agente de análise, ele joga para um agente de extrator das imagens que eu preciso, dos relatórios, dos atestados, dos laudos, né? Porque veja bem, eu tinha que fazer isso por etapas, né? Eu tinha que fazer uma análise muito simples, né? Hoje, né, eu tenho uma skill que consegue fazer essa análise com muito mais profundidade e qualidade, né? Então, até isso aí a gente já evoluiu, né? Era uma skill que era inicial, né, que a gente usava um pouco lá o notebook LM, que era o avançado, mas hoje não, a gente consegue fazer uma skill totalmente customizada, totalmente aprofundada, né, que melhora muito a análise do que você está recebendo ali como uma demanda judicial. Então, é uma evolução, né? Em pouco tempo já evoluiu bem, né? E aí eu fazia aquilo, skill, análise, né, avaliar, a partir daí que eu construo o laudo, né? Sempre isso, eu preciso do conjunto de informações para que eu decida o que meu laudo vai fazer, baseado principalmente na coisa que nenhum IA vai fazer para você, que é a consulta, a entrevista clínica. Né? Aí você usa todo o elemento da medicina para que a IA sempre tenha essa referência, porque ela nunca vai conseguir fazer isso para você.
né? Então aí esse que é o diferencial e guarda isso, né? O contato seu com o seu paciente, com aquela situação que você está avaliando, pode ser um periciado, um autor, que está ali, né, para você fazer a sua parte médica, né? Aquilo ali não tem preço e isso só você vai conseguir fazer. Mas eu tinha esse tempo da etapa, né, da análise, e depois eu tinha que voltar no PDF e sair olhando página por página para achar o quê? Os documentos médicos lá, os relatórios, porque eu depois copio no laudo que eu preciso fundamentar. E hoje, na minha orquestra aqui, no meu fluxo, eu já faço isso em paralelo, eu já faço análise, já faço extração dos documentos nesse momento, né? Dependendo do tipo de processo, e posso agregar outras fases, né, de análise da internet, de busca de referências bibliográficas, né, dependendo às vezes do objeto dessa perícia. Então isso inclusive é variável, né? Então para cada processo você vai ter um fluxo de agente e você vai trazer esses agentes e ir aperfeiçoando ele, e melhorando, e otimizando no caso, né, os comandos, o prompt desse agente, né? Que era um skill e hoje já se transforma num agente que consegue trabalhar aí, né? Igual eu falei, com orquestra, com trabalho paralelo, com um dando resultado para o orquestrador que depois reúne tudo. Isso hoje que é o raciocínio agêntico, né? E a gente tem aí autores que já estão falando, né, de avaliação cognitiva de primeiro nível do agente, depois avaliação cognitiva de segundo nível, para você aí realmente, né, a partir desse levantamento das informações, você tomar suas decisões. Então existe isso tudo, né? A gente só está aqui falando, explicando, mostrando esse universo, né? Então, saber usar LaTeX, né? Aplicar já os Vibe Code, construindo as suas interfaces, os seus aplicativos, os seus sistemas que você vai usar na sua rotina. Nós mostramos aqui que nós estamos construindo para numa central de perícias, né? Então, cada cidade aí do Brasil, nós vamos ter essa central e nós vamos incluir nela as ferramentas, as tecnologias para ela ser mais efetiva e produtiva, né? Com o potencial hoje, né, dessa construção de sistemas muito daquele espaço dá esse universo de produtividade, de qualidade e de diferencial com o que existe de outros que fazem às vezes a mesma coisa, né? Então isso tudo é muito interessante. Aí você tem então LaTeX, Vibe Code, usando aí várias formas de fazer esse Vibe Code, né? O Anti-Gravity do Google, você pode usar o Cloud Code, né? Como é que você faz isso? Então, faz parte também dessa busca que a gente está fazendo de entender o que a gente tem chamado lá no nosso LinkedIn da stack, né? O que você vai pôr tudo junto, né? Como é que você vai usar um para um? Como é que você organiza toda essa oferta de softwares, de sistemas? Qual que vai ser a sua stack, né? Então, eu tenho publicado lá qual que é essas ferramentas que a gente tem utilizado, como que a gente organiza, então, né, as diversas ofertas de tecnologia que existem por aí, né? Então, assim, a gente vai construindo isso tudo, né? E você vai vendo por onde você vai passar, né? E agora o Cloud, né? Que é com a aplicação, então, da ferramenta que traz esse elemento de orquestração, né? De organização, né? De uma inteligência com agentes de IA, né? E o que a gente consegue produzir com isso, né? Então, também esse universo você vai ter que buscar, você vai ter que entender e ver como é que você aplica isso, né? É um exemplo, uma coisa boba, né? Igual você pega aqui, ó. E aqui, ó, nós temos as extensões do Chrome, né? Então a gente desenvolveu uma extensão do Chrome para nos ajudar a colocar os prompts, né? De IA. Então, como é que isso funciona, né? Aqui eu vou selecionando já, né, os prompts que eu quero guardar, né? Aí, um exemplo, eu entro aqui no nosso Notion e ele já está aqui, ó, ele já fez uma atualização, né, daquela perícia lá que eu já informei antes, né, que eu tenho que agendar uma perícia aqui. Então eu só subo o LaTeX do layout do PDF que já tem todas as informações lá do local, horário e tal, porque eu precisava ainda de uma etapa do que eu preciso colocar isso na agenda, eu preciso pôr isso no meu sistema administrativo. Então agora eu tenho a IA que me ajuda a fazer isso, né? Porque eu tenho o LaTeX, tem a petição que informa o horário da consulta do agendamento, eu jogo isso no meu Notion, que é o que eu fiz aqui, ó.
Então, a minha janela de inserção de prompts, né, igual vocês estão vendo aqui, ó. E aí, imagina que eu tinha que fazer muito copiar colar. Cadê aquele prompt legal? Cadê aquele prompt que eu uso aqui nesse momento de fazer o agendamento? Né? Então, o que, que nós fizemos? Uma extensão do Chrome. Então, essa que é a diferencial hoje da IA, das tecnologias, de fazer os códigos, de fazer os seus programas. Né? Você cria a ferramenta que você precisa. E se você precisa e te diferencia, te facilita seu trabalho, facilita seu fluxo, né? Só você vai ter, porque ela é exclusiva para você, né? A gente é acostumado hoje a comprar softwares, soluções tecnológicas estrangeiras ou fora do seu universo, mas hoje não, você pode construir as suas soluções e elas que vão ser os softwares que você vai interagir. Então a gente não compra mais software, né? Soluções, você cria baseado hoje na IA, né? Que é o que a gente fez aqui, né? Então eu precisava de um prompt para me ajudar. Olha só, a gente tem agora a extensão do Chrome, né? E eu cadastro aqui todas essas e venho aqui, ó, na minha linha, só dou um comando agora, ó, agendar processo. Você vê que só com esse código ele já me trouxe o meu prompt, que eu demoraria um pouquinho até para escrever, ou então ir lá no buscar, onde que isso está guardado, né? Ctrl C, Ctrl V e trazer para cá. Então a gente pegou e desenvolveu uma extensão que eu posso capturar esses prompts complexos, né? Que cada vez mais a gente entende, né? Que engenharia de prompt não é só fazer uma busca, né? Ah, me acha hoje o horário, me acha hoje um texto sobre algum tema médico que eu estou precisando e manda no Google. E isso não é mais possível com as IAs, né? Você tem que fazer um prompt que te vá fazer uma grande, né, intervenção de ferramentas de busca na internet que evoluíram, né? O Google pesquisa, ele já é coisa do passado. Hoje você tem que pesquisar com apoio da IA, porque ela vai conseguir ir lá nessa internet, né, com deep research, com métodos thinking, né, das próprias IAs, e ela vai conseguir trazer muito mais conteúdo do que você numa simples pesquisa você teria. Mas aqui eu estou mostrando o quê? Essa extensão aqui que a gente chama hoje de Prompt Anyplace foi criada por nós aqui, né, do nosso grupo. Ela está disponível só para quem é do grupo, né? Porque aí a gente começa a criar ferramentas que eu, inclusive, não quero nem vender, não quero nem comercializar. Eu quero que ela seja exclusiva desse grupo de trabalho que quer se diferenciar com qualidade, com propósito, que quer ter acesso a todas essas ferramentas. E são ferramentas que, como são exclusivas de melhoria, de qualidade, de diferenciação no mercado, e esse que é a grande diferença da internet e da IA hoje, né? Você iniciar dentro aí do seu serviço, dentro do seu local de trabalho, essa construção, né? Hoje o profissional ele tem que ser múltiplos, né? No caso, universos tecnológicos, não só técnico na área médica, mas ele tem que entender de IA, entender o uso dela, entender o que ele pode produzir, ter uma visão médica, tecnológica, de codificador, de desenvolvedor, né? Porque eu estou falando, muitas vezes a comunicação, a tradução do que você quer, sempre tinha um intérprete que passava isso para alguém, para uma máquina, para qualquer coisa. Hoje você é o próprio comunicador disso para as máquinas, né? E você tem que saber como que você faz essa linguagem nesse universo, né? Skills, prompt, engenharia de prompt, métodos, ferramentas de consulta na internet, deep learning, método thinking, LLMs, RAGs, tudo isso hoje você tem que ter uma ideia de ter noção do que nós estamos falando, de qual que é essa linguagem de comunicação. Igual você comunica em português, igual se amanhã aparecer aqui um americano, você vai comunicar em inglês, hoje a gente tem que passar para esse nível de como é que eu comunico com essas máquinas, qual linguagem que eu vou utilizar com elas, né? E essa linguagem sempre foi muito restrita, né? Linguagem de máquina e linguagem de programação que era mais difícil ainda, né? Hoje não. Hoje você usa o NLM, que é a linguagem natural, né? Isso que nós estamos falando aqui de português, né? Inclusive, as próprias máquinas hoje já têm um intérprete, então não adianta, se ela pode ser lá feita por algum software em inglês, mas ela reconhece, isso é um português, vou passar a traduzir automaticamente, até isso, né? Então facilitou muito. Então aqui, gente, eu estou passando várias coisas para vocês entenderem.
vocês entenderem os vários processos hoje que nós estamos vivendo, né? O que você precisa alcançar, se tem alguma dessas coisas que eu citei, que eu falei aqui, né? Eu acho que, eu não tenho a menor noção disso, então você vai começar agora uma trajetória de aprendizado contínuo, né? Porque com certeza você não ouviu nunca isso no todo o seu período de formação até hoje. Porque são todas coisas novas, são tudo novidades que estão existindo a partir de agora. Igual eu falei, num universo temporal de 2023 para cá, né? Então, esse mundo novo, essas coisas novas, né? é, Elas têm que fazer parte da sua vida, né? Eu vou dar um exemplo simples para você entender se você está conectado com o mundo ou não está. Você sabia? Aí eu vou te perguntar, vamos ver se vai cair a ficha para você. Essa semana, depois de 50 anos, o homem está voltando à Lua. Mesmo que seja uma órbita, né? O projeto Artemis da NASA está levando 4 astronautas que saíram antes de ontem aqui da Terra e estão fazendo uma viagem tripulada até a Lua. Imagina, gente, sair da Terra, passar todo aquele espaço de vácuo, né? E chegar na Lua, rodar na órbita e voltar para a Terra, né? O risco desses 4 indivíduos, né? Toda a tecnologia, toda a ciência para fazer o que uma trajetória. Porque tipo, então tá, eu vou daqui para a Lua. O que eu faço? Eu pego meu carro, saio daqui e vou em linha reta para a Lua, né? Todo mundo vai pensar, não, tem cálculo, eles dão 2 voltas na órbita da Terra, aí pega uma energia, uma velocidade, já dá uma estilingada neles até a Lua, aí ele passa pela Lua e já cria uma órbita também, fazendo um loop, né, um 8 infinito, né, que essa velocidade com a gravidade da Terra e da Lua, ele já entra numa trajetória de retorno, já impulsionado. Então, se passou lá e voltou e a máquina quebrou e tal, ele vai voltar sozinho até chegar na órbita da Terra. Então, quem pensou isso, né? Que isso está acontecendo hoje, né? Guerra eu nem falo, né? Então, assim, infelizmente, mas nessa semana, Artemis, né, iniciou esse processo de novas viagens espaciais, né? De novos desenvolvimentos, né, de tecnologia que um belo dia vão levar o quê? Né? Talvez hoje mais próximo, criação de uma cidade na Lua, né? Esse outro desafio da humanidade, né, que é vencer a restrição do planeta, né, de que em algum momento aí, né, na história evolutiva nossa como humanidade, essa Terra não vai ser suficiente para nós. Então, como que a gente sai desse espaço e vai para outros territórios, outros locais? Está acontecendo essa semana. Você sabia disso? E isso é só um exemplo, né? Então, se você aplicar isso na IA, todo dia tem um Artemis decolando e coisa nova, novidade, tá? Então, de qualquer forma, né, fique provocado, né? Pense nisso que está acontecendo no mundo, né? E venha participar dessas evoluções. Porque hoje a gente, então, durante muito tempo, a gente sempre tem igual eu falei outro dia com minhas filhas, né? Almoçando e explicando para elas. Vocês sabiam que você está hoje num evento, né, histórico da humanidade? Porque a vida da gente pode ser assim, uma vida produtiva ou uma vida que não é produtiva. Mas principalmente de momentos históricos, né? Que a gente pode dizer, eu estive ali naquela época. E com certeza esse novo voo aí da Artemis, né? Esse novo momento de viagem espacial é um momento histórico da humanidade. Se o homem pisou na Lua, e eu acho que eu tinha 1 ano, 2 anos quando isso aconteceu, ou seja, não tinha noção de nada, hoje eu estou ali nos meus 50 e estou vendo então esse outro momento da humanidade, da tecnologia, da engenharia, né? De colocar isso tudo para esse propósito, né, de fazer o ser humano voar num espaço sideral, atravessando distâncias, né, que são assim, que a gente não tem noção do dia a dia, um vácuo, né, uma distância entre um planeta e uma lua, né. Então, essa que é a mensagem desse vídeo, né, e da angústia de levar isso para as pessoas, de provocar as pessoas, né, a entrar nesse modo de que a gente tem que fazer muita coisa ainda e pode fazer. E principalmente junto, se você quiser colaborar, participar, ser, né, um membro aí da nossa central de perícias, né, eu convido você, né, a entrar nesse universo,
com método, né, com o uso das tecnologias, e isso um pouquinho aqui do que você viu e que a gente explica o detalhe assim no dia a dia, tá bom? Então, espero que o vídeo tenha sido útil, você tenha visto coisas interessantes aqui e fique sensibilizado a buscar mais informação sobre isso tudo que a gente falou. Um abraço!